Já podem se dirigir ao salão de comunhão. Os irmãos aqui presentes já podem abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Vamos fazer a leitura do versículo 25 até o versículo 34. Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34. Diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Deus, ouçamos com atenção. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis a tua santa palavra diante de nós, o teu povo, e desejamos ouvir a tua voz, Pai. Desejamos aprender mais a respeito dos teus caminhos. Desejamos aprender a como viver na tua santa presença, honrando, glorificando o teu santo nome, dia a dia com o nosso viver. Por isso, ser conosco nessa manhã, nos ajuda, mediante a ação do teu Santo Espírito, traga a verdade da tua palavra ao nosso coração, e transforma as nossas vidas, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos continuando a nossa caminhada pelo Sermão da Montanha, que é o modelo de vida cristã, como nós temos aprendido, e aí foi pregado nos domingos passados a respeito do perigo das riquezas, foi pregado a respeito do perigo de servir a dois senhores, a exortação da gente não viver buscando os tesouros terrenos. O Senhor Jesus nos chamando como seus discípulos a uma decisão radical, a servi-lo ou a servir a Mamon. E seus discípulos precisavam compreender as implicações da escolha radical de servir ao Senhor, de ter Ele como seu único Senhor das suas vidas. E uma dessas implicações é o que apresenta o nosso texto nessa manhã: não viver ansioso. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é: não ande ansioso, confie em Deus. Não ande ansioso, confie em Deus. E o caminho para compreendermos esse tema vai passar por 3 partes que nós iremos analisar durante o percurso da nossa mensagem. Não ande ansioso, confie em Deus. Não ande ansioso, pois Ele ama e cuida de cada um de vós. Veja o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E meus irmãos, nós gostamos de segurança. Foi falado já aqui durante alguns momentos do culto, que nós gostamos de certa previsibilidade nas nossas vidas. Nós ficamos felizes, tranquilos, confortáveis,
quando nós sabemos tudo o que vai acontecer, quando nós sabemos que o nosso salário vai pingar no final do mês, quando nós sabemos que temos uma casa já quitada, que nós podemos morar sem preocupação, quando nós sabemos que temos um dinheiro ali guardado para emergências, nós ficamos extremamente tranquilos, com empregos estáveis, com todas essas coisas que nos traz tranquilidade, que nos traz conforto nas nossas vidas. No entanto, meus irmãos, quando os nossos planos saem do nosso controle, quando os nossos planos fogem do nosso controle, quando vem algum tipo de problema nas nossas famílias, problema de saúde, problemas financeiros, e aí parece que nós somos abalados, o conforto se vai, a tranquilidade se vai, e o acúmulo dessas coisas terrenas nos dão essa sensação de conforto, nos dão essa sensação de alegria, nos dão essa sensação de segurança. Mas o Senhor Jesus olha para cada um de nós nessa manhã e diz: não ande ansioso, confie em Deus. Não ande confiando nessas coisas. É sempre bom lembrar, meus irmãos, que aqui o Senhor Jesus não está nos dando uma sugestão. O Senhor Jesus aqui não está nos dando uma opinião. O Senhor Jesus aqui está nos dando uma ordem. Não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou de beber. Essa é a razão, porque vocês valem muito mais do que todas essas coisas. Vocês valem mais do que comida e do que bebida. E aqui nós temos um argumento que o Senhor Jesus utiliza, um argumento do maior para o menor, para justamente trazer à nossa memória como que funciona esse cuidado do nosso Senhor sobre nós. Porque se Ele criou o nosso corpo, se Ele nos deu vida, Ele não nos dará todas as coisas necessárias para que essa vida continue a existir? Ele não irá prover as menores coisas importantes para o nosso dia a dia, para que venhamos a viver de modo a glorificar o seu santo nome? Então, um seguidor do Senhor Jesus não deveria ficar se preocupando com essas necessidades, por mais essenciais que elas sejam. Afinal, se o Criador de todas as coisas, quem nos faz respirar, quem nos trouxe aqui a essa manhã, se temos provado da sua abundante bondade, quando Ele tem nos dado muito mais do que nós sequer imaginamos, meus irmãos, por quê? Por que viver preocupado? É o que nós devemos nos perguntar. E, meus irmãos, nós temos experimentado dessa bondade do nosso Deus, nós temos provado diariamente esse cuidado amoroso do nosso Deus. Muitos não conseguem perceber esse cuidado amoroso do nosso Deus, porque está muito focado nos seus problemas, ao invés de voltar o seu coração para o nosso Deus, para o seu caráter, para a sua generosidade, para com o seu povo. E é preciso sempre, meus irmãos, lembrar desse fato. A nossa vida está debaixo do cuidado providencial desse Pai, que cuida de cada um de nós, desse amor paternal. E até se a gente chegar a morrer, não é porque Deus deixou de cuidar de cada um de nós, mas na verdade agora Ele está nos chamando à sua santa presença. Então não andem ansiosos, a vida de vocês tem valor para o nosso Deus. Dessa forma então, o Senhor Jesus diz: observem, vão olhar os pássaros, olhem os pássaros. E nas Escrituras a gente consegue tirar muita sabedoria, nós somos instruídos a retirar sabedoria da observação das coisas à nossa volta. O livro de Provérbios, inclusive, é um livro cheio desse tipo de sabedoria, quando ele fala: olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então nós podemos sim, com a lentes do Evangelho, observar esse mundo criado por Deus, observar esse mundo criado pelo nosso Pai, e observar como Ele dá testemunho do amor de Deus, como Ele dá testemunho do cuidado do nosso Deus para com todas as coisas, e principalmente para com seus filhos amados. Os comentaristas afirmam que naquela região existe muita rota de migração de pássaros, e é como se o Senhor estivesse ali ensinando os seus discípulos e falasse: olha para o céu, vejam os pássaros, olha só esses pássaros aí, ficam aí cantando, ficam aí bicando árvores, comendo frutas de árvores, bicando o chão, uns inclusive até vão no mar e pescam, de uma forma que a gente fica até assustado muitas vezes, e não passam fome,
vivem tranquilamente, vivem com as suas necessidades atendidas. E quem faz tudo isso? O nosso Deus. E meus irmãos, certamente também precisamos ficar atentos, que aqui o Senhor Jesus não está ensinando nenhum tipo de apatia, nenhum tipo de passividade, nenhum tipo de indiferença à nossa vida, às nossas necessidades, porque os pássaros, eles não ficam lá no seu ninho, despreocupados, aguardando olhar para o lado e ver uma minhoca para que ele possa comer. Não é assim que funciona. Eles estão lá trabalhando, eles estão fazendo a parte que lhes cabe, eles estão cumprindo as suas responsabilidades e descansando na providência do nosso Deus que sustenta todas as coisas. E se Ele cuida, meus irmãos, de pássaros, como Ele não cuidaria de cada um de nós, que somos criados à imagem e semelhança de Deus? Os pássaros não são assim. Como Ele não cuidaria de nós, eleitos do Senhor, comprados com o sangue do Cordeiro, adotados por meio do Senhor Jesus, unidos a Cristo Jesus? Você acha mesmo que o Senhor não vai lhe atender às suas necessidades mais essenciais? Aquele que não poupou o próprio Filho, antes por amor de cada um de nós o entregou, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? É o que o apóstolo Paulo nos lembra em Romanos, no capítulo 8, versículo 32. Então, por quê? Por que perder noites e noites de sono com excessos de preocupação? Por que perder noites e noites de sono com ansiedades? Por que, meus irmãos? Nunca nos faltou nada. Todas as nossas necessidades têm sido atendidas pelo Senhor. E o Senhor continua e diz ainda, olha só, eu digo mais, e essa sua ansiedade não resolve nada. Versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma pequena quantidade ao curso da sua vida? Você já parou para pensar na ineficiência, na falta de eficácia de ficar preocupado da ansiedade? Você já parou para pensar como ela é inútil, como ela não resolve nada, como ela só traz, na verdade, sofrimento para as nossas vidas, angústias, zero soluções, ficar ansioso. E apesar de muitas vezes sabermos disso, experimentarmos isso, continuamos alimentando ela, continuamos alimentando a preocupação, continuamos alimentando, insistindo nesse caminhar ansioso nas nossas vidas. E a ansiedade, meus irmãos, ela não pode realizar nada nas nossas vidas, ela não pode acrescentar uma hora sequer às nossas vidas, é o que o Senhor Jesus aqui está nos dizendo, porque todos os nossos dias estão contados, todos os nossos dias estão escritos, dirigidos, governados pelo nosso Deus. Por que então? Por que então gastar energia? Por que então gastar tempo? Por que então gastar a sua vida alimentando ansiedades, preocupações no seu dia a dia? E meus irmãos, vou reconhecer que certamente existem sofrimentos que fazem bem à nossa vida, não é verdade? Quando a gente vai fazer uma dieta, que a gente precisa se privar de comer tudo que a gente gosta, né? Tudo que a gente quer, aquele bolo de chocolate, inclusive Mocidade vai estar hoje vendendo aí tortas salgadas e doces. Não esqueça de ajudar a Mocidade a comprar tortas salgadas e doces. Eu sei que uns não vão poder comer, né? Mas compre e dá para alguém da família. Então a gente se sacrifica, a gente sofre para conseguir entrar no vestido de casamento, para conseguir entrar no terno. E aí tudo isso, privações, sofrimentos que trazem benefícios, é a dor do crescimento, não é? No entanto, meus irmãos, qual o crescimento? Que benefício traz essa dor de viver ansioso? Que benefício traz palpitações no seu coração? Que benefício traz sentir falta de ar, de preocupação com problemas na sua vida? Que benefício vai trazer um problema estomacal, uma gastrite nervosa, porque você vive preocupado com a sua vida? Que benefício vai trazer dores e mais dores de cabeça? Nenhum benefício, somente tristeza para a sua vida e para quem estiver à sua volta. Não andeis ansiosos
vocês são valiosos, é o que o Senhor Jesus está dizendo. Traga à memória aquilo que traz esperança, traga à memória tudo aquilo que você se recorda de Deus fazendo de benefícios para a sua vida. Se você estiver ansioso, crie uma lista. Você já viveu o suficiente para ter tido experiências da bondade de Deus? Você já tem tempo de igreja para ter experimentado da bondade, da graça do nosso Deus sobre a sua vida, sobre a sua família? Então faça uma lista, escrevendo ali, pegue um papel, pegue uma caneta e comece a escrever. O que o Senhor já fez? Aquele emprego dos sonhos que hoje você usufrui, aquela casa que hoje você conseguiu pagar e vive nela, aquele cônjuge tão desejado, muitas vezes aquela família tão desejada. Guarde, meus irmãos, no nosso coração, guardemos no nosso coração esse tão imenso amor do nosso Deus. Grata memória, nós cantamos nesta manhã. E seja específico, porque isso tudo traz benefício para o nosso coração. Foram questões de saúde, doenças vencidas, doenças enfrentadas, conquistas realizadas, sonhos realizados pelo Senhor. Faça esse exercício ensinado pelo próprio Deus. Observe os grandiosos feitos do Senhor na sua vida e na vida muitas vezes do povo do Senhor, da sua família e das pessoas à sua volta. Isso, meus irmãos, vai fazer com que as preocupações parem de consumir o seu coração, porque você vai olhar para o nosso Deus, que nos ama, que enviou o seu próprio Filho em nosso favor, ao invés de ficar preocupado, ao invés de ficar consumido com preocupações que não vão ajudar em nada a sua vida. Volte os seus olhos para o Senhor, porque a ansiedade é inútil e não resolve nada. O que vai adiantar você ficar pensando o dia que você vai passar no vestibular, ou se você vai passar ou não no vestibular? Vai adiantar nada, vai só sofrer. O que você pode fazer é estudar e confiar no Senhor. Que benefício vai trazer você ficar sofrendo porque ainda não passou num concurso público? Vai adiantar nada, só vai trazer dor ao seu coração. O que você pode fazer? Colocar diante do Senhor, estudar, dar o seu melhor, honrar o Senhor com tudo que Ele tem feito. Meus irmãos, muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas dúvidas assolam o nosso coração, todas elas inúteis. Não andem ansiosos, é o que o Senhor está dizendo aqui para cada um de nós, porque eu amo vocês. Eu entreguei a minha vida para resolver o principal problema de cada um de vocês, que é o pecado. Resolvendo o pecado, não resolveria eu todas as outras coisas da sua vida? Esse é o argumento que o Senhor Jesus aqui nos diz. Não cuidaria eu das coisas menores? Homens de pouca fé, é a segunda parte da nossa mensagem. Não andem ansiosos, porque isso é incredulidade. Meus irmãos, andar angustiado, preocupado em excesso, o Senhor Jesus está dizendo aqui que, olha, tem a ver com falta de fé. Versículo 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E mais uma vez o Senhor Jesus olha para a criação. Uma vez o Senhor Jesus nos conduz a esse ensino olhando para a criação, passando dos pássaros para as plantas, e aí ele fala, olha, estão vendo aqueles lírios ali? E aí todo mundo acha bonito lírios, né? Ninguém vai dizer, lírios é feio. Todo mundo vê lírios bonito, flores bonitas, e aí não só lírios, mas tantas plantas, tantas flores à nossa volta que são bonitas, que são maravilhosas. As pessoas aqui em Brasília param no meio do trânsito para tirar foto em IP, e aí fica aqueles carros estacionados, porque na época do IP é tão bonito que as pessoas param empolgadas e maravilhadas com tudo isso. E aí o Senhor Jesus diz, nem Salomão, e eu conheci Salomão, nem ele, com toda a sua glória, jamais
sequer pareceu com qualquer uma dessas plantas, no caso aqui os lírios apontados pelo Senhor Jesus. Meus queridos, se o Senhor nosso Deus esbanja tanto cuidado com plantas, que morrem com tanta facilidade, que são tão perenes, quanto mais com cada um de nós que fazemos parte do seu povo. E cuidar de planta, vocês sabem que é difícil. Se coloca muita água, morre. Se coloca pouca água, morre. Tem uns que até conseguem matar rápido aquelas suculentas, que é difícil de morrer ela, mas ela vai lá, morre também. Meus irmãos, quanto mais cada um de nós, que não temos uma vida como a das plantas, que temos na verdade uma vida que vai durar a eternidade inteira. O Senhor Jesus inclusive promete: olha, eu vou glorificar vocês, eu vou dar um corpo novo, vou adornar vocês para sempre. E se eu farei algo tão grandioso, se eu farei algo tão maravilhoso com a vida de vocês, eu não vou cuidar das suas necessidades hoje, no dia a dia? Ansiedade, para quê? É o que o Senhor Jesus aqui nos pergunta e nos diz. Isso é um problema de incredulidade. E veja bem, meus irmãos, é comum hoje em dia. Ansiedade é tratado como doença. Ansiedade, inclusive, muitas vezes é tratado como traço de personalidade. As pessoas falam: não, mas é porque eu sou um pouco ansioso. Mas o que o Senhor Jesus aqui está dizendo, que ansiedade é pecado, falta de fé, incredulidade. Então não deveríamos nos sentir orgulhosos, não deveríamos nos sentir empolgados de falar que algo pecaminoso faz parte da nossa personalidade. Pelo contrário, deveríamos nos envergonhar, deveríamos nos achegar à presença do nosso Deus com humildade, reconhecendo a nossa falta de fé, reconhecendo a nossa necessidade da presença dEle para que tenhamos a nossa fé fortalecida. E a audiência aqui de Jesus, os seus ouvintes naquele momento, é como a maioria dos nossos ouvintes hoje aqui, consistia de discípulos, consistiam de homens interessados na fé, homens que estavam ouvindo a respeito da fé, mas eles eram preocupados, o que sinalizava, como o Senhor Jesus aqui nos ensina, incredulidade. Incredulidade, meus irmãos, observem os pássaros, observem os lírios, observe a grama, porque a fé que contempla a boa mão do Senhor, a fé vigorosa, essa fé contempla a criação do nosso Deus e reconhece a boa mão do nosso Deus cuidando, sustentando e dirigindo toda a criação. E aí a nossa confissão de fé vai dizer que, olha, essa providência de Deus, ela se estende de modo geral a todos os crentes, também de modo muito especial, Ele cuida da sua igreja e a tudo dispõe a seu favor, porque nós sabemos, como o apóstolo Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou você tem fé, ou você vai agir como um gentio. É o que o Senhor Jesus aqui enfatiza para os nossos corações, porque os gentios, os pagãos, obrigado, travou, os pagãos, que vergonha, né? Os pagãos é que se preocupam com todas essas coisas. Os pagãos é que se preocupam com todas essas coisas. A falta de confiança em Deus, meus irmãos, é uma afronta ao seu caráter, é uma afronta a quem Ele é, aos seus atributos. É por isso que os pagãos são assim, porque eles afrontam ao nosso Deus, porque eles não conhecem o nosso Deus. Um teólogo diz que as nossas preocupações não devem se assemelhar com as preocupações do mundo. Quando o cristão enfrenta as pressões de exames, de provas, será que ele diz as mesmas coisas que o incrédulo do seu lado, na sala? Quando lhe falta dinheiro, até para as pequenas necessidades, ele reclama com o mesmo tom dos incrédulos? Ele realmente age, tem as mesmas palavras, as mesmas atitudes com os pagãos à sua volta? Abaixo com esse pensamento, meus irmãos. Isso é um pensamento secular, isso é um pensamento pagão.
seguidores de Jesus devem ter um estilo de vida diferente desse. Nós somos chamados a não andar ansiosos, mas confiar no nosso Deus, porque Ele conhece todas as nossas necessidades, tanto que Ele nos convida a apresentá-las diante dEle, tanto que no começo do capítulo 6 nós somos ensinados a orar, a colocar tudo diante da presença do nosso Deus. Ao invés de alimentarmos preocupações no nosso coração, orarmos, derramarmos o nosso coração na sua presença, colocando diante dele as nossas aflições, as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos, porque ele sabe tudo que cada um de nós precisa. É importante frisar, meus irmãos, que aqui o Senhor Jesus também não está sendo contra alguém que planeja. Não é errado fazer planejamentos, não é errado ser responsável. As Escrituras, inclusive, nos ensinam a imitarmos o nosso Deus, a sermos organizados, a fazermos planejamentos. Somos criados à imagem do nosso Deus. O nosso Deus realiza planos, e Ele tem executado seus planos ao longo de toda a história da humanidade. O problema, meus irmãos, é quando esses planos tomam o nosso coração. O problema é quando esses planos não são realizados conforme a nossa vontade. O problema é quando a gente fica ansioso, achando que a preocupação pela realização do plano vai resolver o nosso problema e vai resolver cada uma das nossas necessidades. Cristo então nos diz: confiança irrestrita, confiança total. É isso que Ele nos ordena nessa mensagem. Uma vida proativa, sim, uma vida de planejamento, sim, mas uma vida livre de ansiedades, porque nós confiamos no nosso Deus, nós confiamos em quem Ele é, nós conhecemos o seu caráter, nós sabemos dos seus atributos, e por causa disso tudo, reconhecemos que Ele é bom, e que Ele dirige as nossas vidas, e que Ele atenderá a cada uma das necessidades do nosso coração, segundo a sua santa vontade. Chamados à confiança, chamados à fé, a uma fé como de uma criança, uma fé de uma criança que confia no seu pai, que deita no colo do seu pai e verdadeiramente acata as palavras do seu pai com segurança, sabedor de que o seu pai cumprirá tudo aquilo que tem sido dito. Não é uma fé mais ou menos, não é uma fé da boca para fora, não é uma fé onde eu digo, creio no Senhor Jesus, mas as minhas atitudes não confirmam essa fé. Não é uma fé morta, mas é uma fé com obras, como diz o apóstolo Tiago. Ansiedade, coisa de gentil, coisa de incrédulo, de quem não conhece a Deus. Eles é que vivem agoniados, eles é que vivem preocupados com tudo, eles é que vivem preocupados com quem vai ser presidente de país e quem não vai, eles é que ficam preocupados em excesso e perdem noites e noites de sono com problemas mundiais, com ordens mundiais e por aí vai. Eles é que ficam assim, porque eles não conhecem um Deus que dirige todas as coisas, e aí eles precisam ir atrás dos seus recursos, e aí eles vão lá, como eles não conhecem um Deus que governa tudo, aí vão acreditar em sorte, aí vão acreditar no esforço próprio, que vem do braço deles, a execução dos planos das suas vidas, aí vai acreditar em pensamento positivo, aí vai acreditar em física quântica, e sai inventando aí em coisas para que acreditar. Esses são os gentios, ficam preocupados quanto ao amanhã. Nós não andamos ansiosos, nós confiamos em Deus, e você, meu irmão, confia, é chamado a confiar em Deus, e é chamado a reconhecer que Ele cuida de cada um de nós. Por isso, não ande ansioso, confie em Deus, Ele nos ama e cuidará do seu povo. Está ansioso então, por quê? Está ansioso então, por quê? Vamos para a última parte. Não ande ansioso, busque o reino de Deus. Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Eis o remédio final, para que não venhamos a caminhar com preocupações
destruindo a nossa saúde, destruindo as nossas vidas e da vida de todos à nossa volta. Na nossa teologia, nós sempre somos ensinados a respeito dessa dinâmica de nos despir e vestir, tirar a roupa velha, colocar a roupa nova, deixar o velho homem para trás, nos revestir do novo homem em Cristo Jesus. Paulo, inclusive, dá muitos exemplos a respeito desse modo, dessa dinâmica da vida cristã, quando ele diz que, olha, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E diante do tema dessa nossa manhã, ansiedades e preocupações, Jesus está dizendo, olha, não viva ansioso, não viva assim, antes, confie em Deus, busque o seu reino. Confie em Deus e busque o seu reino. Ao invés de ansiedades e os danos à sua vida, substitua o foco do seu coração pelo reino de Deus. Preocupações com relação ao reino de Deus. E meus irmãos, o Senhor Jesus aqui está dizendo que o que vai curar a sua ansiedade não são remédios, não são terapias, mas mudar o foco do seu coração, mudar o foco da sua vida para uma busca do reino dele, da sua justiça. Nada vai aliviar as dores que você enfrenta com esse excesso de preocupação, se o seu coração não for transformado para voltar o foco para o Senhor Jesus, para o seu reino. Essa é uma transformação de coração, é ir na raiz do problema, porque você pode tomar remédios e pode aliviar ali um pouco a sua angústia, você pode fazer terapias seculares, isso pode aliviar um pouco a sua angústia, mas o texto nos diz, cabe ao seu dia o próprio mal, no dia seguinte virá outro problema, você se liberta de um e no outro dia vem outro, e a vida sempre vai ser assim, lidando com problemas. Então, se a raiz do problema que é no nosso coração não for transformada pelo Santo Espírito de Deus, não haverá uma vida sem ansiedade, não haverá uma vida de confiança diante do nosso Deus. E para responder essa pergunta, nós precisamos sim avaliar o nosso coração, nós precisamos sim nos questionarmos, o que movimenta a sua vida? Qual que é o foco do seu coração? O que é que lhe faz acordar de manhã cedo? Tudo isso, meus irmãos, nós devemos nos perguntar, para que venhamos a examinar o que tem dirigido as nossas vidas. O meu reino, ou reino, a busca pelo reino do nosso Deus. O que define a sua agenda? O que define as suas escolhas? O que define os planos familiares? A forma como nós vamos responder essas perguntas vai dizer se a nossa vida é moldada pela busca do reino do nosso Deus ou pela busca do nosso próprio reino, do meu eu, do meu ego. Meus irmãos, nós precisamos nos perguntar, temos um compromisso sério, diligente, de luta contra o pecado? Será que o mesmo planejamento que nós fazemos para a viagem, para estudos, é o planejamento que você faz na luta contra o seu pecado? Será que é o mesmo planejamento que você utiliza para que você consiga ter uma vida diante da presença de Deus, uma vida devocional, uma vida de leitura e de meditação da palavra, uma vida na presença, no deleite do nosso Deus? Será que o tempo, as energias que você emprega para alcançar os seus objetivos pessoais, os seus sonhos, o atendimento das suas necessidades, é a mesma energia que você gasta no serviço do Senhor? No serviço, na presença do Senhor, abençoando a Deus, abençoando ao próximo, no meio da igreja, amando a Deus e ao próximo? Será que toda essa organização, planejamento, dedicação que nós empregamos para tudo que é do nosso interesse, temos feito para buscar ao reino do nosso Deus e a sua justiça? Ou nós, meus irmãos, inventamos desculpas e ficamos vivendo em desculpas, não tendo tempo para a comunhão com os irmãos, não tendo tempo para o serviço na presença do nosso Deus, porque, pastor, esse ano eu não vou conseguir servir, porque eu estou com um projeto pessoal e profissional e eu não vou ter tempo para nada. Qual o foco do nosso coração? A resposta a essa pergunta vai dizer
Se é buscar o reino do nosso Deus ou é o reino do nosso coração. Meus irmãos, qual é a disposição das nossas vidas para nos achegarmos diante de Deus, para vivermos o dia a dia da igreja, para vivermos o dia a dia do serviço do Senhor, para vivermos o dia a dia da comunhão, para vivermos os estudos bíblicos, a adoração que nós prestamos semanalmente aqui? Qual é a nossa disposição para todas essas coisas? Ou nós inventamos desculpas que favorecem o nosso conforto, desculpas que favorecem os nossos desejos internos? Qual é o foco? O que move a cada um de nós? O que move as nossas famílias? Ansiedades diversas ou a preocupação pelo reino do nosso Deus? Martin Lloyd Jones diz que, olha, se ainda assim vocês quiserem se preocupar, eis com que deveriam se preocupar. Preocupem-se com o seu relacionamento com o Pai Celestial. É nisso que vocês deveriam concentrar todas as suas energias. Preocupem-se com a luta do pecado. Preocupem-se com a santificação de vocês. Preocupem-se com o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor à sua igreja, ao serviço do povo do Senhor. Essa é a preocupação. Isso devia consumir o coração de cada um de vocês. Não as preocupações com os tesouros terrenos. Buscar o reino de Deus é buscar amar ao Senhor com todo o nosso ser. É buscar sempre estar intercedendo pela causa do reino de Deus. Buscar o reino do nosso Deus é evangelizar, é fazer o nome do nosso Deus conhecido. Buscar o reino de Deus é nos submeter pessoalmente aos seus mandamentos, é travar essa luta contra o próprio eu, onde eu não quero fazer a vontade do Senhor, mas eu sou chamado a buscar esse reino, obedecendo ao Senhor, porque isso é amar a Deus, isso é buscar o seu reino. Meus irmãos, Jonathan Edwards dizia que buscar o reino de Deus deveria ser a principal ocupação do cristão. Essa deveria ser a principal ocupação do cristão. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, também não significa ter falta de, digamos, ambições, falta de planos e tudo mais, mas significa dizer que a prioridade, o que move as nossas vidas, é o reino do Senhor, não as nossas necessidades, porque basta ao seu dia o próprio mal. Por isso, não ande ansioso, não ande ansioso. Confie em Deus, Ele nos ama, Ele cuida de cada um do seu povo, Ele atende a cada uma de nossas necessidades, e nós temos provas suficientes disso. Por isso, traga a memória, mantenham a grata memória diante do Senhor de todos os seus feitos. Não ande ansioso, busque o reino de Deus, porque é assim que vivem todos aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor Jesus. Amém?